É isso aí, fala rapaziada, CRB Cast de número 15 está no ar. Vocês devem estar estranhando a ausência de minha referência, Carlinhos Santos. É por uma missão muito bacana, representar o clube em um evento que é o Confute, lá em Recife, junto com a comitiva. Tomás Ferrari está lá, Lucas Ramires também está lá, uma rapaziada muito bacana. Temos o treinador da base, que é o Otávio Augusto, como palestrante do evento, né? Temos Felipe Baracho e o Cedrin competindo na final em suas respectivas funções, um como fotógrafo e outro como diretor financeiro. Enfim, uma rapaziada muito bacana em Recife, buscando abrir portas, conhecendo novas pessoas, ampliando esse convívio futebolístico nacionalmente falando, né? E aqui estamos tentando representá-los no CRB Cast de número 15. Vocês podem estar pensando também que às vezes aparece nessa cadeira o nosso jornalista Rafa Peixe. Foi escalado, braçadeira de capitão, mas antes de vir para a partida foi chamado pelo departamento médico e infelizmente não teve como comparecer ao CRB Cast de hoje. Mas antes disso, ele nos mandou um texto de abertura para o CRB Cast de hoje, que é ele. Vamos lá. Hoje estamos aqui com convidados. Isso mesmo, dose dupla. E acredito que podemos dizer que são mais que convidados. Vamos bater um papo com duas lendas do CRB, do futebol alagoano. E por que não do futebol brasileiro? Um fora dos gramados, cuidando de todos os detalhes para que o Galo de Campina possa funcionar da melhor forma possível. Já o outro é simplesmente responsável pelo CRB ser reconhecido por ter tantos goleiros acima da média. Não vamos citar os nomes agora porque a lista é extensa. Extensos também são os anos que ambos estão no CRB. Campeões inúmeras vezes, respeitados e carinhosamente chamados de ídolos regatianos. Já estão na história e o melhor é que ela ainda está sendo escrita. Sejam bem-vindos, Lima Verde e Luciano Fragoso. Prazer estar aqui com vocês e espero fazer um grande programa aqui que a gente possa ser o mais sincero possível, o mais descontraído possível e atender a expectativa de todo o pessoal que com certeza vai assistir e vai gostar do programa. Alegria muito grande, né? Quero agradecer o convite. Estamos aqui para conversar sobre os nossos goleiros, né? Trocar uma ideia boa com o nosso torcedor, com todos, para que a gente consiga bater um papo bom e com certeza todos nós sair vitorioso. É isso aí, o 15º CRB Cast está no ar e é com Fábio Cabeça. Solta a vinheta, produção. Vamos lá, lendas vivas do CRB, lendas vivas. Como é para vocês, agora a pergunta serve tanto para Lima Verde como para Luciano, como é para vocês fazer parte dessa história e estar escrevendo essa história ainda junto ao Clube de Regatas Brasil? Vamos começar com Lima Verde. Para mim, assim, Fábio, é uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande e como que hoje você vive o dia a dia junto com a sua equipe de trabalho, a cada dia que se passa, eu não me acomodo. A cada dia que se passa, eu procuro trabalhar mais, procuro desenvolver mais, procuro melhorar mais, fazer curso, me aperfeiçoar, conversar com pessoas que possam acrescentar no meu trabalho, para cada dia mais ofertar melhores condições de trabalho para o departamento de futebol, certo? Eu sou uma pessoa muito crítico. Antes de terminar a temporada, eu vou até conversei com o professor Barroca, para ele dar um feedback do meu trabalho, certo? Conversei com o pessoal da comissão técnica, com os auxiliares, que são pessoas de alto nível, preparadores físicos, o próprio Ari, e algumas outras pessoas que eu acho que são importantes, que podem acrescentar para mim, porque tenho contato hoje com pessoas da CBF, com pessoas do Vasco, do Grêmio, tem até um alagoano, Pedrinho, que é amigo de infância, supervisor do Grêmio. Exatamente. Troco muita ideia com ele, aperfeiçoo muita coisa com ele, desenvolvo, trocamos ideia, porque queira ou não queira, ele está num alto nível. Isso. Enfim, eu procuro cada dia que se passa não me acomodar, procuro melhorar, me aperfeiçoar para dar o melhor de mim, ofertar as melhores condições
que eu posso dar para a minha diretoria, minha comissão técnica e também o grupo de jogadores. E eu acho assim, né, a questão, já conseguimos bastante títulos, né, eu tenho 1 como atleta e 10 como supervisor, gerente, como queiram, e também, graças a Deus, hoje tenho um respeito da torcida, através tem uma bandeira da torcida, enfim, tem um reconhecimento. Muita história, né? Muita história, enfim. O reconhecimento da imprensa, da torcida, dentro do clube. Agora, nada disso me empolga. Nada disso me empolga. Estou sendo bem sincero com você. Sou um cara muito autocrítico, muito sincero, muito direto. E o que me empolga, a minha grande arma, sabe qual é? Cada dia que se passa, trabalhar mais e melhorar mais. O dia de hoje acaba meia-noite, o dia da manhã é outro desafio. Eu entendo assim, se eu não produzir amanhã, o que eu fiz hoje já foi. Então, a minha vida eu saio pautando em todos esses detalhes a nível de aprendizado, conhecimento e responsabilidade em prol do clube. Vamos passar a bola agora para Luciano Fragoso. Luciano, e para você, Luciano, fazer parte dessa história, uma história longa, muitos anos de clube já, e continuar escrevendo. Qual o sentimento enquanto a isso? Primeiro, eu agradeço a Deus por ter saúde para trabalhar, né, durante todo esse tempo, né, num grande clube que é o CRB, né? E é isso aí que o Lima falou, né? Você está estudando sempre, você está se atualizando, isso é importante, né? Você está ali no dia a dia. Eu chego no CRB logo cedo, 10 horas da manhã, já estou no clube até as 7 da noite, né? Estudando, preparando o trabalho para a tarde e evoluindo sempre. É isso aí que a gente tem que fazer, né? E todo dia a gente aprende, né? Todo dia ali é um aprendizado, a gente conversa, as nossas reuniões que a gente tem, né, Lima? Toda a comissão para preparar tudo e é isso aí, irmão. É gratidão, continuar o trabalho, né? E muita seriedade, muito profissionalismo. Sou um cara que cobro muito profissionalismo, né? E é por isso que eu estou no clube até hoje, por conta disso também, né? Por ser um cara exigente diária, né? No meu trabalho. Eu gosto das coisas tudo certinho, né? Eu programo todo o meu trabalho, tudo correto, para que não haja falha durante o trabalho ali. Então, essa dedicação, esse profissionalismo, essa seriedade, né? Isso é muito importante no profissional em qualquer segmento, né? Eu tenho o CRB como minha segunda casa, eu passo mais tempo no CRB do que em casa, né? Então, e quando eu estiver no CRB, eu defendo com unhas e dentes, porque dali que sai o meu sustento, dali que é meu ponto de cada dia. Então, eu tenho que trabalhar ali firme todos os dias, dar o meu melhor, dar o meu máximo para poder as coisas fluírem. Uma pergunta agora um tanto que mais específica, né? Buscando da memória, puxando da memória de vocês. Vocês lembram do primeiro dia de trabalho junto ao Clube de Regatas Brasil? Lima. A minha história é complicada. Você lembra do primeiro dia, primeiro dia? A minha história é complicada, porque a minha história, ela é uma história que... eu não comecei no CRB, tá? Eu comecei no Ferroviário e depois recebi um convite do Zé Raimundo para ser diretor da base do CSA, sim, certo? Então, aí eu fui ser diretor da base, passei 2 anos no CSA como diretor de base, campeão, e logo rápido, pelo meu desenvolvimento, até o Beba que estava aqui outro dia, o Beba me puxou, ele assumiu o profissional e eu tinha levado ele para os juniores na época. Aí ele me puxou, disse, você vai comigo para o profissional, e eu comecei minha trajetória no profissional, em 95 e 96, aí eu fui pro Náutico muito rápido. Sim. O diretor do Náutico, o Dr. Herbert, me levou pro Náutico e trabalhei o Náutico o ano 96 todinho. Fizemos um brasileiro que não subimos por causa de um ponto, um detalhe, o treinador Givanildo. Fui escolhido melhor na época, supervisor lá de Pernambuco pela Rádio Jornal, através da equipe dele lá. E o Náutico estava com muitos problemas, alguns problemas na época, que não vale a pena citar aqui. Eu tinha conversado com meu pai para voltar para Maceió, queria voltar. E eu sempre tive um intuito profissional na minha vida. Aí, pai, mas eu quero voltar para o CRB, tá na Série B, prefiro o CRB. O Náutico na época estava no patamar muito bom em 96, eu digo, prefiro o CRB. Aí meu pai conversou na época com o João Neto, o João Neto, que era presidente do conselho, e conversou com o Edenilton Lins. E na época o Edenilton sempre estava em Recife e tal, e prontamente o nome foi aprovado. Só que, quando eu cheguei em 97 no CRB, cheguei sob desconfiança.
porque tinha iniciado no rival. Aí foi um trabalho muito, muito duro da minha parte, mostrar profissionalismo, mostrar seriedade. Um trabalho de o conquista, CRB né? fez uma campanha maravilhosa em 97. Lembra que não subiu por causa de detalhe também, aquele jogo com a Ponte, enfim. Sim. Fez uma campanha maravilhosa. Então eu cheguei sob desconfiança e com o decorrer do tempo eu fui demonstrando o meu trabalho, o profissional que eu sou, um homem de caráter, de respeito, de seriedade, e terminei conquistando, né, a torcida, conquistando as pessoas que fazem o clube. Trabalhei em 97, 98, 99 voltei para o rival. Você vê, tem que ter caráter, né? Fui tetracampeão. Trabalhei 2000, trabalhei 2001, 2002 fui pro Asa, 2003 voltei pro CRB, trabalhei 2004, 2005 voltei pro rival, 2006 rival, 2007 trabalhei no Anápolis de Goiás, trabalhei também, o rival fez uma parceria com Capela, eu trabalhei também em tudo isso, trabalhei em Capela, quando me chamaram de novo pro CRB em 2008 e aí Então são várias estreias, né? E aí em 2008 eu engateei direto aí no CRB até hoje. Perfeito. Já tive oportunidades de algumas situações para sair e na oportunidade preferi ficar. Então foi uma história, não é uma história fácil. Não é uma história fácil você trabalhar, você chegar num local e você tem que, como eu falei para você, provar um monte de coisa, não só a competência, mas o cara entregar a chave do clube para você e mostrar que você é um homem de caráter e personalidade e conquistar a torcida, conquistar a diretoria, conquistar todos que fazem o clube. E, Luciano, e esse primeiro dia, você lembra? Tem duas estreias aí, né, Luciano? Conta um pouco dessa história pra gente. Luciano chega como atleta, tem uma estreia. Tem um meio termo aí que fica sem ter esse vínculo e depois estreia novamente pelo clube. Conta um pouco dessa história pra gente. É verdade, né? Eu fui atleta do clube, né? Eu cheguei na época no infantil, que chamava, né? As categorias de base, era infantil, juvenil e juniores. E eu passei por todas essas categorias, né? E fiquei no clube até 94. Aí depois, por questão de eu tinha casado naquela época, outros motivos, eu segui outras atividades, né? E em 98, eu recebi um convite do Dr. Jobson Cabral, que ele era diretor do CRB. E ele me convidou para mim treinar as categorias de base, né? Ser treinador de goleiro. Eu aceitei o convite. Cheguei no CRB em 98, outubro de 98, fiquei o restante de 98, 99 na base. Em 2000, aí eu vim para o profissional, né, que o treinador de goleiro saiu na época, e eu assumi o profissional. E em 2003 eu tive uma saída, fui para o União São João de São Paulo, né, mas passei pouco tempo lá, fiquei só 4 meses. E depois retornei para o CRB e até hoje. Dentro dessa longa trajetória de ambos os profissionais, o que mais marcou nessa evolução do clube? Seja estruturalmente falando, seja com a equipe técnica, seja em situações de novos profissionais. O que mais marcou nessa trajetória de vocês dentro do Clube de Regatas Brasil? Rapaz, assim, nós já passamos tudo, né? Passamos tudo, né? Passamos momentos, na verdade, momentos difíceis, né? Em todos os aspectos, né? Isso também dá uma gama, na hora é ruim, mas isso dá uma gama de experiência muito grande, de vivência, de saber transportar dificuldades e evolução em todos os sentidos, certo? Evolução física, evolução estrutural, evolução de departamentos, evolução técnica, equipamentos, estrutura geral. Então é uma evolução grande. Lógico que a gente que está de dentro, como eu estava falando lá fora, a gente sempre vê mais. Quem está de fora realmente é fantástico. A gente sabe que tem alguns pontos que, com o decorrer do tempo, vai melhorar, vai evoluir. Pode ter evolução justamente, um pouco maior. entendeu? Mas é um clube que está em franco desenvolvimento. Goste quem gostar, em Alagoas ele está mais de 10 anos na frente de todo mundo. Sim. Quem não gostar também não é problema meu, aí cada um faz o seu. No Nordeste está numa condição muito boa, sim. muito boa, e é um clube que está com os departamentos, um exemplo, departamento, não vou falar, cara, porque é foda, falar assim é complicado, mas fala um departamento, depois não fala do outro, fala, pô, tem time na série, tem time, só por alto, tem time na Série A que tem lesão, 70 lesões, pô, não pode. Veio em destaque aí, agora, enfim, aí eu não vou falar porque sim. Tem que falar, se eu falar desse, tem que falar desse, mas é um clube que, resumindo para você, ele está em franco desenvolvimento em todos os aspectos.
Sim. Lógico que precisa melhorar e lógico que precisa também... A gente quer mais resultados ainda. Cada vez que passa quer mais resultados, mas é um clube que está, no contexto geral, em franco desenvolvimento. E por isso que eu digo para você que cada dia que se passa... A partir do momento que ele está em franco desenvolvimento, exige a capacitação de cada profissional, a busca por conhecimento, a busca por melhoras, a busca por evolução constante, para que a gente possa estar nesse patamar de alto nível. Um exemplo, eu mesmo, Luciano, eu participo de grupos de Série B e a gente não fica atrás de ninguém, tá? Sim. A gente não fica atrás de ninguém a nível de estrutura, a nível de todos os aspectos relacionados a todos os pontos que você está. Não tirando uma vírgula da fala do Lima, não tenho o que tirar da fala do Lima, mas tem algum ponto específico, mais específico, de uma máquina específica, de alguma mudança, de alguém que chegou para reforçar a equipe, seja nesse âmbito de mão de obra realmente, de rotina. Tem algum ponto mais específico dessa evolução na sua trajetória? Olha, veja bem, o futebol ele mudou muito, né, de uns tempos para cá, né? A evolução, todo mundo sabe que a evolução é enorme. E o profissional de cada área lá do futebol, que trabalha no futebol, ele tem que estar junto nessa evolução também, porque senão você fica para trás, né? Então, assim, na minha área, como treinador do goleiro, eu não trabalho sozinho. Eu tenho um auxiliar, que é o professor Alex, que trabalha comigo. A gente estuda todos os dias, eu participo de grupos dos treinadores dos goleiros do Brasil todo. E a gente troca muita ideia, a gente conversa muito, a gente tem uns cursos que a gente faz ali aqui durante esse tempo, né, esses anos aí, a gente vem tendo esse contato. Se mantém atualizado. Exatamente, a gente mantém esse contato, né, frequentemente, para a gente poder trocar uma ideia da evolução dos treinamentos de goleiros. Então a gente está por dentro de tudo isso. E a evolução do clube, isso ajuda muito ao profissional trabalhar, isso facilita o trabalho do profissional, né? Porque a partir do momento que a empresa ela está evoluindo, ela te dá uma condição de melhor de você trabalhar, o teu trabalho ele vai render com mais facilidade. Isso aí todo mundo sabe disso, né? Que a partir do momento que você tem uma condição boa de trabalho, você tem todas as ferramentas, então isso te dá uma condição boa de desenvolver o teu trabalho de uma melhor maneira, né? Então o CRB hoje, né, nos oferece uma condição muito boa de trabalho para todos os profissionais, né? Eu na minha área... Exatamente. Eu na minha área, o presidente não mede esforço, né, para nos ajudar, e não só o presidente como o Tomás, que nos ajuda muito, né? O próprio Ari, que chegou agora, que também nos dá uma força muito grande. Então isso não é bom só para mim, é bom para todos. Eu ganho, lógico, mas ganho o clube, ganho o atleta, ganha todo mundo com isso aí, todo mundo fica fortalecido. Perfeito, perfeito. Vamos tratar um pouco agora de emoção. Eu sei que é difícil selecionar na nossa mente quando se tem tanto tempo de história para buscar, né, na mente. Mas se fosse para... viu, Lima? Lima. Uhum. Um momento de maior emoção de vocês enquanto profissional dentro do clube. Emoção mesmo, aquele que tirou do eixo, desmontou o homem ali. O homem desmontou e veio a lágrimas, algo nesse sentido. Tem algum momento que você consegue selecionar? Velho, cada conquista. Selecionar uma delas é um tanto complicado, né? Não, é complicado. Rapaz, a gente é de uma época que a gente nem no quadrangular do Alagoano ia, né, cara? Aí começa... Tudo isso a gente vivenciou. Aí a gente começa a ganhar campeonato. 14 finais consecutivas. Entendeu? Aí cada título é uma... próprio Nordeste, cada título é uma emoção. Então, assim... Não dá, eu não sei assim, se você falar... Tirar um só não tem como não, né? Não tem não. E pra você, Luciano? Você consegue Olha, é difícil, um momento, né? Uma partida, um lance, uma defesa enquanto goleiro, que você preparou? Difícil. As conquistas marcam muito, né? Nas nossas vidas ali dentro do clube, porque, poxa, a gente trabalha, a gente tá ali no dia a dia junto ali, e quando um goleiro nosso ele vai bem, isso pra gente é maravilhoso, né? A gente sabe que tá... Dever cumprido, né? Exatamente, né? Mas assim, eu até tinha comentado antes num jogo, né, que o CRB, eu não me recordo o ano bem, contra o Criciúma lá, que a gente tinha que ganhar aquele jogo, senão seria rebaixado, e a gente foi lá e ganhou o jogo. Isso, poxa, foi maravilhoso, ficou marcado até hoje. Ficou marcado na memória como a principal emoção vivida dentro do clube. Teve outras também, né? Sim. Como aquela vitória do Palmeiras lá, que também... Né, a vitória... Nos pênaltis, exatamente, né? Tendo destaque merecido, né?
marcou muito, né? E as conquistas, né? Os títulos, né? Mas aquela lá do Criciúma, aquela me marcou muito, né? Porque foi assim, uma situação muito difícil, que a gente tinha que ganhar, não tinha outra saída, e graças a Deus a gente conseguiu a vitória e escapou, né? Lima, agora me permita direcionar a pergunta ao nosso professor Luciano. São 27 anos, é isso, Luciano? Enquanto preparador de goleiro, enquanto essa profissão maravilhosa. Você já tratou da evolução do futebol, você já tratou que tem que estar se alimentando de novas informações periodicamente para estar atual, para estar se atualizando no mercado. Como funciona especificamente essa atualização? São cursos que o próprio clube disponibiliza? É algo que você tem que buscar extra-clube? Como é que funciona essa atualização na preparação dos goleiros do clube? Olha, é como eu te falei, eu participo dos grupos dos treinadores dos goleiros e assim... Grupo, me perdoe interromper, grupo que você fala, grupo de WhatsApp mesmo, é um grupo sim. que vocês mantêm contato diariamente entre vocês. Sim, os treinadores dos goleiros de todas as séries, né? Uhum. E a gente tem... a gente troca as nossas ideias ali, a gente conversa bastante, né? Toda semana a gente se reúne e troca ideias, né? Muitos amigos meus, treinadores dos goleiros ali, a gente sempre está falando, às vezes a gente tem que assistir muitos jogos para, né? E acontece alguma situação, a gente comenta depois e vê aquilo ali. A gente tem que estar atento em todos esses detalhes, né? Que é para poder pôr em prática o teu trabalho, as novidades, né? O futebol hoje ele evoluiu, como a gente acabou de falar, e você tem que evoluir junto, senão você acaba ficando para trás, né? E isso, graças a Deus, eu sou um cara que estudo muito, eu não estou ali... Não cair de paraquedas, né? A gente está ali pelo trabalho, a gente está ali... Não é fácil a minha profissão ali, como a de todos, né? Mas eu estou falando da minha ali, não é fácil, porque na fase boa tudo é maravilhoso, né? Quando vem os momentos difíceis também, você também tem que ter calma, tem que ter frieza, exatamente, para poder analisar todos os detalhes, saber o que está acontecendo, né? Para poder dar a volta por cima, e nada melhor que o trabalho. Então, para mim, assim, o importante é você estar atento em todas as situações para poder desenvolver o teu trabalho da melhor forma. Eu sei que é complicado você separar um nome, mas você consegue trazer um nome dentro dessa sua trajetória de um profissional que não só, nem sempre é o que é debaixo da barra, mas o que seja mais completo. Você consegue trazer um nome dentro desse seu tempo de preparador de goleiros junto ao clube? Você fala de goleiros? De goleiros, exatamente. Olha, para me falar um nome assim é difícil, né? Que eu trabalhei com tanta gente boa, né? Tanta gente boa, tantos profissionais assim, que a gente não esquece, né? Foram muitos que eu trabalhei, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por ter trabalhado com muita gente boa, né? Como o Júlio César, que foi um cara fenomenal, o próprio Diogo Silva, que estava aqui recentemente, um profissional do mais alto nível, né? O Rafael, que trabalhei lá atrás, em 2002, um cara maravilhoso. Teve o Jefferson também, que jogou no Ceará, jogou no Sport Recife na época, veio pro CRB também. E teve outros que a gente acaba esquecendo, né? Como o próprio Matheus Albini agora, que é um cara maravilhoso, um cara muito do bem. Tá vendo aí, torcedor? São 14 finais consecutivas, né? A gente escuta muito falar que o CRB sempre teve sorte com goleiros. Não é sorte, é trabalho diário, é competência, é busca, né? É acerto, é a rotina que traz essa perfeição, digamos assim. Dentro desse período, você consegue enxergar o goleiro do CRB, ele tem uma identidade, ele tem o goleiro que para encaixar aqui, ele tem que ter uma identidade diferente de outra região, de outro ciclo de treinamento. Aqui, com esse período que você passou, a gente consegue identificar algo diferente para ser goleiro do CRB? Olha, veja bem, todos os goleiros, quando ele vem para cá, ele vem de uma outra metodologia, né? Então, assim, eu tenho uma metodologia de trabalho já há bastante tempo. Então, primeiro eu vou explicar para ele da forma que eu gosto de trabalhar, como que é o meu trabalho, para ele entender a maneira que eu trabalho, entendeu? Então, quando a gente vai começar o trabalho ali, que o profissional ainda não teve a oportunidade de trabalhar comigo, logo no início ali, eu já passo tudo para ele, a forma que eu trabalho, como que é o meu dia a dia, como que eu gosto que seja conduzido as coisas, né? E ele já vai informado de tudo. E do primeiro treinamento ali, eu já vou percebendo, né, algumas coisas que eu tenho que melhorar nele, já vou detectando rapidamente para a gente poder... Qualidades e possíveis falhas ali que precisam ser trabalhadas. Isso, a gente já vai tentando trabalhar mais esses setores que a gente vê que está mais um pouquinho abaixo, né, para poder ele tentar melhorar naquele quesito ali e tentar fazer bons jogos aí, como a gente
sempre tem tendo nesses últimos tempos, né? Então é isso que a gente trabalha, é olho no olho, né? Conversa séria. Eu gosto de conversar olho no olho, não tem um negócio de estar falando uma coisa para um, outra coisa para outro. Não, meu papo é reto, meu papo é direto para todos. Então, graças a Deus, por isso que já está há bastante tempo já nessa linha aí. E se você for comparar sua vida enquanto goleiro e seu início de trabalho como preparador com os dias atuais, você consegue, de forma clara, não está muito diferente, não está tudo mudado, não, tem coisas que daquela época ainda são aproveitadas até hoje. Você consegue trazer essa diferença de épocas? Tem muita coisa que é aproveitada até hoje, né? Por exemplo, eu trabalho muito em situação de jogo, então isso eu aprendi lá atrás quando eu era atleta. Né? Eu aprendi lá atrás que a situação de jogo o que é a situação de jogo? É o chute no gol, é o cruzamento, sim, é o chute rasteiro, é o chute quicando. São essas situações, né, que a gente trabalha já. Praticar a situação específica. Exatamente. Que acontece no jogo. Né? Todo o meu trabalho, eu não tenho nada que não aconteça no jogo. Lógico, o goleiro ele tem que ir na academia, fortalecer, ele tem que fazer todos os trabalhos na fisioterapia. Quando ele vai para o campo, ele já está totalmente já liberado para o trabalho. Então, já entra o meu trabalho ali e eu não faço nada diferente do que acontece no jogo. Eu só trabalho situação de jogo. É uma metodologia que eu tenho já há bastante tempo. Dá certo, então eu não vou mudar. Agora vamos lá, de forma bem específica, eu estava presente na arquibancada, como a nação regateando estava também. 2013, final do Campeonato Alagoano. Galato era o nosso paredão. Não me lembro agora qual foi a lesão, mas durante a partida ele lesiona. O que eu me lembro é a torcida, e agora, né, com o sentimento de um goleiro que viria do banco, que viria a ser herói daquela partida, mas antes de acontecer, tinha sim essa dúvida do que estava por vir por parte da torcida. Qual o sentimento do preparador de goleiro neste momento em específico? Meu titular machucou, meu reserva está entrando numa fogueira e desempenhou um papel da melhor forma possível. Mas o que é o sentimento de Thiago, aquece, tu vai entrar? Na verdade, todos que estão ali trabalhando com a gente só estão ali porque tem condição de estar vestindo a camisa do clube, né? Uhum. E o atleta, o goleiro, ele tem que olhar para o seu treinador do goleiro e sentir confiança nele, sentir firmeza no treinador do goleiro. Então eu passo muita confiança para o atleta, né? O momento é a oportunidade, não veja de outra forma, você tem que ver aquilo com uma boa oportunidade que você está tendo de mostrar o seu trabalho, né? A oportunidade surgiu porque a gente sempre comenta. A oportunidade, ela não tem dia nem tem hora. Ela vai chegar, tu nem sabe quando vai chegar. De repente, está na tua mão. E aí? Você tem que estar preparado para as oportunidades. Quando surgir, tu dá conta. Então, eles que estão ali trabalhando com a gente conhece cada um deles ali. Todos eles têm nossa confiança, todos eles têm qualidade. Né? O torcedor realmente não conhece, porque não acompanha o dia a dia, né? Fica meio que achando... meio desconfiado e tal, não, mas para nós que somos profissionais, a gente sabe, todo mundo que está trabalhando ali, a condição de cada um, né? E tranquilo, a única coisa que pesava naquele momento era o ritmo de jogo, porque o Thiago já estava bastante tempo sem jogar, né? O Galato teve uma lesão muscular na coxa e ele teve que entrar no jogo, mas estava tranquilo, preparado, né? Aproveitou bem a oportunidade e ajudou a gente a ser campeão. Perfeito. Aproveito para mandar um abraço para Thiago, mantenho esse contato com ele nas redes sociais, com ele, com o irmão dele, que tem um espaço também de treinamento, com o pai dele, troca ideia comigo no Instagram também. É uma família muito do bem. Mandar um abraço para todos eles agora nesse momento. Agora não é segredo para ninguém, né? Não é segredo para ninguém. Recados dos companheiros de trabalho, dos atletas que convivem essa rotina junto com vocês. Vamos olhar o que eles fizeram para emocionar Lima Verde e Luciano nesse dia de hoje. Pode soltar, produção. Professor Luciano, professor Lima Verde, passando aqui para mandar um abraço para vocês. Professor Luciano, também agradecer aí pela parceria, por todos os ensinamentos que eu venho passando aí durante esse tempo que eu estou no profissional. Professor Lima, também agradecer por todos os serviços aí do senhor, desde quando eu estava na base até subir ao profissional também, viu? Um abraço para vocês, estamos juntos. Fala Luciano, fala Lima, passando aqui para mandar um abraço, parabenizar por esses anos todos de trabalho, de dedicação. A gente sabe o tanto que vocês se esforçam aí para fazer um CRB melhor. Luciano, só tenho a agradecer por esses 4 anos aí, faça chuva, faça sol, a gente no dia a dia de trabalho. Só tenho a agradecer ao Lima também por toda a preocupação, por sempre estar querendo demonstrar o melhor aí para nós e para o clube. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e é um prazer trabalhar com vocês. Tamo junto.
Fala, capitão. Homem de bem. Professor, brincadeiras à parte, estou passando aqui para agradecer pelo trabalho durante esses 2 anos que eu estou aqui no CRB e também por essa longa trajetória que você tem dentro do clube, né? Se eu não me engano, são quase 30 anos já de trabalho pelo CRB, então muito obrigado por tudo, professor. Você é uma referência, não só dentro do clube, mas no Brasil inteiro e na nossa profissão também. Então, obrigado por tudo, professor. Você é um cara sensacional. O trabalho nosso dentro de campo, também fora de campo, nas viagens, a resenha que a gente tem fora de campo, né? Então é sempre muito bom, professor. Mais uma vez, Deus abençoe muito você, sua família. Você, para nós, é uma referência. Então, obrigado por tudo. E tamo junto, professor. A gente se vê depois do Natal. Aquele chutinho fraquinho, né, professor? Que você tem um pouquinho a força na perna, né? Valeu, professor. Tamo junto. Major Lima Verde. Fala, Major. Meu irmão, você, sem palavras. Pô, baita cara, baita profissional também, Major. Muito prazer em trabalhar contigo nesses 2 anos. Sabe das resenhas que a gente tem contigo, né? De Major, de Lima Verde. Mas você sempre com um trabalho excepcional, nos ajudando dentro de campo, fora de campo também, nas logísticas, né? A gente sabe que esse aspecto exige muita organização, muito trabalho, né, Major? Então, a gente sabe que você faz um trabalho excepcional, então, passando para agradecer. E tamo junto, Lima. Tamo junto, Deus abençoe a família, Deus abençoe a você também, sempre. E a gente se vê dia 26, desde já um bom final de ano para todos aí. E tamo junto, Lima. Major. Fala, Major, passando aqui para te mandar um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, tamo junto, você é um cara diferente, um cara trabalhador, um cara guerreiro, que quer sempre o melhor e que Deus te abençoe. Tamo junto, Major, abraço. Fala, professor Luciano, passando aqui para te mandar um abraço e desejar tudo de bom na sua vida, te agradecer por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor faz aí, por mim aí durante esses 4 anos, por todos os ensinamentos e aprendizado. Isso não é segredo, o senhor sabe quantas vezes já falei que dentro do clube, quando eu te considero como um pai, você é um pai para mim. Então, obrigado por todo o apoio, por toda a força, por nunca desacreditar e por sempre estar me ajudando dia a dia no trabalho a evoluir. Tamo junto, forte abraço pro senhor e que Deus abençoe. Já estamos de volta, hein? Tamo junto. Salve, rapaziada do CRB Cast, quem fala é Lucas, sou filmmaker do CRB. E hoje eu vim falar um pouquinho dos meus parceiros Lima Verde e Luciano, que são 2 caras que eu considero bastante, que eu fiz 2 grandes amizades que eu fiz no CRB, né? Lima Verde, que é meu companheiro de quarto, de viagem, dividiu essa caminhada todinha de Série B e Copa do Brasil, a gente dividiu junto. E o Luciano, que é o meu parceiro das resenhas de viagem, né? Sempre que a gente tá lá no lanche, no almoço, ele sempre contando as histórias dele. 2 caras incríveis, 2 caras que, assim, podem ser considerados e devem ser considerados lendas do CRB, por tudo que eles já fizeram pelo clube. E quem tá lá dentro sabe como eles são especiais, como são pessoas do bem, de caráter e, acima de tudo, profissionais. Lima Verde a gente tira até onda, que é trabalho, trabalho, trabalho. Mas quem conhece o lado pessoal do Lima, a pessoa do Lima, sabe que ele tem aquele jeitão agitado dele, mas que é um cara muito do bem. E que, sem dúvidas, eu vou levar os 2 pro resto da vida. Eu encerro a minha participação aqui, mandando um abraço para cada um. E pedindo pro Luciano contar alguma história do Lima, porque toda viagem que a gente vai, ele tem umas 1000 histórias. A gente fez o quê? 20 viagens esse ano, em cada viagem ele tem uma história diferente do Lima Verde. Algumas são confidenciais, né? Mas eu vou pedir para encerrar aí com ele contando uma história aí do Lima. Valeu, tamo junto. Boa tarde, meu amigo Luiz Bina. Aqui quem fala é o Márcio, ex-jogador do CRB. Luiz Bina, o Lima Verde tem uma história linda no CRB, viu? Quando ele saiu do CSA, jogamos muito contra e jogamos a favor, né? Ele jogou no CSA, no Juvenil do CSA, durante um tempo. E depois ele se transferiu para o CRB e fomos campeões em 84. Lima Verde jogava, se você botasse para jogar na lateral direita, ele arrebentava. Botava na cabeça da área e arrebentava. Além de um grande amigo, um craque de bola, viu? Lima Verde. Um grande abraço para o meu amigo Lima Verde. Valeu, Bina. Show de bola. Oi, gente, passando aqui rapidinho, tá? Rapidão, que hoje a gente tá aqui numa outra missão, junto com o clube, sempre em prol do Clube de Regatas Brasil, mas passando para desejar aqui, ó, deixar aquele beijo grande no querido Lima, que tem uma história enorme com o CRB e tá aí hoje batendo mais esse papo. Professor Luciano, ó, minha reverência pro senhor, o senhor é gigante, maravilhoso, é um prazer enorme ter uma pessoa do seu calibre trabalhando com a gente. Agora, ô, cabeça, deixa eu te dizer, tá? Respira, moral. Maravilhoso também, do lado de lá. A gente se encontra na próxima semana, que eu acredito que
que a gente ainda se veja muito, para você que está aí do outro lado também acompanhando tudo. Grande beijo, até logo! Finalizou com Karine Santos, minha referência na comunicação. É isso aí. Que equipe maravilhosa. Quanta gente bacana, quanto profissional. E quando traz com uma mensagem que mexe no emocional da gente, é muito bacana de escutar. Né? O que é que vocês têm a falar, essas maravilhosas pessoas que passaram por aqui? Assim, falaram, quem convive sabe a verdade, né? A verdade do trabalho, do ser humano também, que no final das contas somos todas pessoas, né? E a gente trabalha e é gente. Então, todo mundo sabe que, às vezes, quem não conhece... Eu gosto das minhas coisas tudo certa, cara. Uhum. O meu vestiário, o meu dia a dia, controlo horário. Ali eu sou profissional. Mas vamos lá. Eu tenho que ser chato. Luciano, e aí? Vai sair uma história, não vai sair? Mas, como é que é isso aí? Deixa eu concluir. Aí, esse é o lado profissional, que muitas vezes as pessoas não entendem esse lado. Sim. As pessoas não entendem esse lado, que para ter organização, você tem que ter uma certa disciplina, tem que ter regra, tem que ter comando. Cuidar dessa rotina, entendeu? Que é tão cuidar do dia a dia, tá no vestiário todo dia, controlando os minutos e tal. Sim. Aí você tem que ter um tato muito bom, uma flexibilidade, enfim. Tem que ser da bola. Então é como o cara fala, o ex-jogador, nem todo ex-jogador tá pronto para estar no vestiário todo dia. Sim. Certo? Então você tem que ter um feedback legal, conhecer individualidade de cada um, saber dar bronca na hora certa, saber abraçar no momento certo. Você está lidando em gestão de gente, de pessoas. Mas tem uma coisa que você não pode abrir mão, é horário. Se o cara não está com o boné do clube, você tem que cobrar. Uhum. Se o cara não está com o meião correto, você tem que cobrar. Se o cara está diferente, você tem que cobrar. Se não chega na hora certa, você tem que cobrar. Nas viagens tem que ser tudo viagem, concentração, dia a dia, o feedback tem que ser todo, tem que ter regra, tem que ter norma, tem que ter comando. E outra coisa é o ser humano, né? Que a gente convive com gente, com pessoas, é a gestão de pessoas, gestão de gente. Você tem que ser humano com as pessoas. Agora também o seu trabalho você não pode abrir mão, porque às vezes reclamam que eu sou muito forte no vestiário, mas não é forte no vestiário. Um exemplo, vestiário tem que estar quem trabalha, vestiário não tem que estar quem não faz nada, quem não é então é uma regra, concentração, enfim, tudo tem as regras, mas no contexto geral é a verdade, né? Tem que respeitar os ambientes, né? Cada ambiente tem sua regra específica. Porque no final ninguém toma conta do no final ninguém gosta de bagunça. É verdade. Aí reclamam, mas depois no final das contas, se for bagunçado, aí também elogio, também reclama, né? Então mas no fim veio elogio, a gente paga o preço por vestir demais querer ser além do... não tem palavras, né, para explicar. Luciano, nas férias que aqui passaram. Primeiro agradecer, né, a todos ali, o Pablo, o Fábio, o Vitor Caetano, o Albino, né, o Lucas e a Karine, né? Sim. Pessoas que estão ali no nosso dia a dia, né? Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todos eles. E assim, é legal, né? Porque são pessoas do bem também, né? A gente trabalha ali e eu sempre gosto de uma brincadeira ali com os goleiros. Sim. Acaba o nosso treino, a gente fica batendo um papo ali e tal, né? Para descontrair um pouco, né? E é legal, eu acho que isso é bom, né? A gente tá ali junto, mas como o Lima falou, a gente tem um momento de descontração, mas tem a pegada firme, né? Tem a seriedade, tem a cobrança, porque eu sou cobrado e a minha função é trabalhar, deixar todos eles em condição, né? E eu sou cobrado por esse momento, né? Eu sou cobrado por isso e por isso que eu faço essa cobrança também com cada um deles ali, né? Eles sabem da maneira que eu trabalho, como que eu gosto de trabalho, com relação ao horário, com relação a tudo. Então, isso tudo certinho pra gente não ter problema. A história do Lima a gente deixa para quando acabar o programa, fica só a gente aqui batendo um papo. Eu quero saber dessas histórias, Lima, também. Tá curtindo o CRBcast? Então se inscreve em nosso canal CRB TV, ativa o sininho para receber todas as notificações, comenta bastante sobre essas duas lendas que aqui estão deixando essa bancada pesadíssima, né? Comenta bastante, compartilha bastante para que muito mais pessoas tenham acesso a esse CRBcast de número 15, né? Chegamos no momento, vem pro meu mundo. Vamos soltar agora o comercial do maior e melhor programa de sócio-torcedor do estado das Alagoas. CRB Galo Fiel. Pode soltar, produção.
Seja sócio do CRB e viva essa paixão de perto. Acesse o site e faça parte do Galo. Rapaz, momento vem pro meu mundo, programa de sócio maravilhoso do CRB, que não para de crescer. Agora, Luciano, vou pedir licença ao professor e vamos tratar agora de forma mais direta e específica com o Lima, para a gente tratar um pouco mais especificamente falando, Lima, da logística do CRB na Série B. A gente, essa temporada sendo o único representante do Nordeste nessa competição que é tão disputada, inclusive financeiramente falando. É uma guerra, né? A logística, ela está diretamente ligada ao financeiro. O que é que você pode trazer desse desafio que foi ser o único representante do Nordeste numa Série B tão disputada? Por ser o único representante do Nordeste, por si só já não é fácil, né? Isso. Certo? Então, o primeiro ponto. Segundo ponto, não foi medido esforço por parte da diretoria do clube em dar totais condições ao elenco durante a participação na Série B e nos jogos fora também, Copa do Brasil, enfim, Perfeito. Copa do Nordeste, etc. Nos jogos em casa, nós damos uma condição muito boa. Concentramos em hotel, enfim, damos uma estrutura muito boa, atletas todos num andar só, bem locados, tal, uma estrutura boa. Nos jogos fora, nós, de cabeça aqui para você, nós jogamos desses jogos da Série B, 15, nós viajamos 2 dias antes. 2 dias antes por si só, lógico que as regiões são complicadas, então sempre sentar com a comissão técnica, com a diretoria, com o executivo, com o nosso preparador físico, fisiologista, enfim, montava essa programação e procuramos atender das melhores maneiras possíveis. 15 jogos, viajamos 2 dias antes. Procuramos, dentro do nível da Série B, sempre os melhores hotéis, dentro do padrão da Série B e do padrão do CRB, os melhores campos de treinamento, os melhores voos dentro da nossa realidade, perfeito. que o clube não tem condições de fretar, porque o futebol brasileiro hoje, Série A, a maioria, 90% é fretado. Nós ainda não estamos ainda nesse patamar, mas procuramos, dentro das possibilidades do clube, Sim. fazer o melhor possível para dar as melhores condições aos nossos jogadores. Dificilmente a gente viajou, não lembro da gente ter viajado ida de madrugada. Agora, às vezes, um jogo ou outro que só tinha jogo depois de uma semana, você pode voltar numa madrugada, até o pessoal gosta, que o jogo é sábado, às vezes você chega o domingo, aproveita o resto da folga, tal. Enfim, demos uma condição bem satisfatória aos nossos jogadores. Para você ter uma ideia, um exemplo, estava conversando até com o pessoal, o Palmeiras, agora na decisão da Libertadores, chegou no campo atrasado, chegou 1 hora. Talvez, o invisível, pouca gente vê, né? Isso. Mas não vi nenhum jogador do Palmeiras falar que chegou 1 hora e pouca e perdeu a Libertadores por isso. Então, o futebol, diretor é diretor, presidente é presidente, jogador é jogador, treinador é treinador, preparador físico é preparador físico, preparador do goleiro, cada um na sua. Então, o clube ofertou o que pôde fazer as melhores condições necessárias. Certo? As melhores condições necessárias. Curitiba fretou bastante voo, Atlético Paranaense fretou bastante voo, Goiás, quando teve a oportunidade, fretou, Remo, quando teve a oportunidade, fretou, Atlético Goianiense pela área ali, tem uma logística boa. Mais favorável, né, Lima? Posso estar esquecido de um outro clube a mais. Tirando esses clubes aí, eu desafio um que tenha feito uma condição melhor do que a gente. Melhor do que a gente. Fala, Lima, em todos os sentidos. Eu gosto da fala do ainda não estamos nesse patamar. Essa fala é muito importante. Não estamos. Mas essa fala traz um crescimento, isso é importante. A gente vem. Hoje o CRB, ele não é o mesmo do ano passado e muito menos de 5 anos atrás. A gente vem numa evolução constante. E eu acho que fortalecendo, a cada ano se fortalecendo, a cada ano galgando novos ares, digamos assim. E eu acho que é por aí, não dá para dar um salto além das pernas, porque acaba você recebendo uma pancada maior que ninguém quer receber, que seja um rebaixamento, que seja alguma outra situação nesse sentido. Eu estudo logística. Perfeito. Palmeiras, Flamengo, voo fretado, um jogador em cada quarto. Uma estrutura, uma mega estrutura, tudo separado, não se mistura com hóspede. Eu estudo logística. Eu estudo logística. Recuperação após o jogo, já no avião. Alimentação no avião. Eu estou dizendo isso porque eu estudo, troco ideia. Então, nós vamos chegar. Ainda não estamos. Isso. Vamos chegar. Só que a nossa,
O Novo Horizontino não tem uma logística melhor do que a gente. Até pela localização. O Chapecoense não tem uma logística melhor do que a gente. Até pela localização. Enfim. E algumas outras equipes que chegaram até num patamar maior. Então, a nossa condição, eu discuto com qualquer um aqui. O trabalho que foi feito foi um bom trabalho. Não foi um trabalho ruim. Então, eu não posso tirar a minha responsabilidade aqui para sacudir aqui, certo? Para sacudir aqui. Então, eu discuto com qualquer um, bato na tecla que a condição de trabalho de infraestrutura do clube foi a melhor possível. Até no Campeonato Alagoano, cara. Um exemplo. Você ter o cuidado da gente. Eu já mapeei o Campeonato Alagoano todo, enquanto tem tabela. Já mapeei as concentrações de jogo em casa. Já mapeei o jogo em Penedo, que Penedo é uma distância maior, e nós somos um clube grande, temos que dar uma condição melhor aos jogadores. Perfeito. Em Cururipe não, mas em Penedo sim. Enfim, tá tudo mapeado. Então, a gente fez o que o clube pôde fazer para oferecer as melhores condições. Então, não cabe reclamação, não cabe nada, porque o trabalho foi bem feito. Perfeito. O trabalho foi bom. O trabalho não foi ruim, certo? E logística não pode ser desculpa por a gente não atingir os objetivos necessários. Logística é um facilitador de processos, que você vê a melhor condição, certo, para dar para os caras chegar bem, descansar, enfim, ter aquela condição total. Quando terminar o jogo já, a recuperação faz parte da logística. Perfeito. Que a gente tinha a preocupação de fazer a recuperação já de imediato. Enfim, fizemos um trabalho bem satisfatório nessa área, dentro das possibilidades da condição do clube. E dentro dessa sua história como supervisão, Lima, você tem acho que o termo pode ser usado como perrengue, algum perrengue digno de um filme, assim, algo que você tenha passado que foi muito complicado, não necessariamente que seja nesse passado recente, mas que você tenha nesse seu histórico, algo que você sempre lembra por ter sido um perrengue maior? Rapaz, graças a Deus a gente tem tido um índice satisfatório bom, né, cara? De cabeça assim eu não consigo. Olha, pra você ter ideia, esse ano a gente foi para Recife, aí o ônibus não era o ônibus que eu queria. Pra você ter uma ideia, quando fala de logística tem que respeitar. Eu peguei, o Luciano sabe, eu peguei um ônibus para comissão, como o ônibus dos jogadores não era o DD, eu botei um outro ônibus sem custo para o clube, mas consegui, só para os jogadores. Perfeito. A gente tem um cuidado de hotel. O CRB hoje não fica em qualquer hotel. Então é um clube que está se diferenciando do patamar para chegar a um patamar elevado nesse nível, para quando receber o jogador ter uma apresentação digna de uma recepção, de uma adaptação para ele e para a família, que é que todo mundo sai daqui satisfeito, entendeu? Pela recepção, pela a supervisão de adaptação que eles recebem, o atendimento e a recepção que os atletas e a família dos jogadores recebem quando chega aqui em Maceió. E dentro dessa temporada de 2025, você consegue separar um jogo que tenha sido tenha exigido uma atenção mais complexa, uma rotina mais complexa, seja ele fora ou dentro de casa? Eu sei que a logística dentro de casa é um tanto que mais tranquila de se operar, né? Mas você consegue separar ou não? O jogo tal foi o jogo mais complexo, se tratando dessa minha missão enquanto ao clube. Olha, todo jogo em Novo Horizonte é complicado por si só, né? Que Novo Horizonte só tem o aeroporto São José do Rio Preto e às vezes as pessoas têm que entender que a CBF, a empresa que faz a CBF, ela tem uma companhia aérea. Para ela mudar a companhia aérea que tem... é muito fácil falar. Tem o voo da Latam, da Azul, direto para São José do Rio Preto. Mas a CBF faz a Gol. Só quando a Gol não tem vaga, que eles têm que ter o jogo, é que eles fazem o remanejo. E se você for querer o melhor voo, que é da Latam, da Azul, você tem que pagar a diferença. E o clube já faz demais. Então, Novo Horizonte por si só, Chapecó. Por que Chapecó? Porque Chapecó tem um aeroporto que às vezes você não consegue. São poucas opções e às vezes pela neblina, aquela coisa toda, você tem dificuldade no voo de manhã. E às vezes você tem que ter muito cuidado, muita sorte para também tentar decolar. A região norte, que você muitas vezes pela companhia que faz a competição,
Muitas vezes, ou você vai de ônibus para Recife, que o jogador não gosta, Sim. ou você vai para Brasília para depois descer para Manaus, depois descer para Belém do Pará, e Belém só tem voo no outro dia de manhã. Enfim, a princípio, assim, de cabeça, se eu tiver esquecido aí, pode falar algum outro voo. São as maiores, assim, de cabeça, maiores dificuldades de voo que eu lembro. Dificuldade, a complexidade estaria desse deslocamento aéreo, pelo que eu estou entendendo, de encaixar de uma forma perfeita essa questão de sair, de chegar. Funciona assim, a tabela sai, você já sai mapeando os voos. Isso é bom para o torcedor ficar atento, né? Que não é tão simples de deixar pronto, né? A tabela sai em pedaço. A tabela não sai inteira. Aí você pega os 5 jogos fora e sai mapeando os voos junto com a sua comissão técnica. Você não pode fazer só, porque se der errado, você é o culpado. Você sai mapeando tal, leva para a comissão qual o melhor voo com antecedência e envia para a Pala CBF. Que eles lá vão ver o que é que eles podem fazer para poder lhe atender. A mesma coisa funciona no hotel. Eles dão 3 opções em Goiânia, aí você vê qual é o hotel que você quer ficar e faz o seu mapeamento. E muitas vezes você não consegue o voo que você quer. Por isso que os times da Série A fazem o fretamento. Porque eles têm a garantia do viaja na véspera, volta depois do jogo. É uma recuperação fantástica. Toda a condição necessária. Mas o futebol está partindo para isso. Mas a Série B... Seria até minha próxima pergunta, né? Com essa modernização do futebol, o que é que atinge de forma direta na logística? Eu acho que a resposta está aí. Né? Essa modernização, ela faz com que os clubes busquem facilitar a recuperação, facilitar a alimentação, suplementação, que já acontece, como o Lima já trouxe para a gente, dentro do próprio deslocamento. Olha, né? Porque é um tema discutido, né? Você tem que saber o que é despesa e o que é investimento. Perfeito. Aí, será que o Palmeiras... Um exemplo, aí, você tá demais, tá sonhando pra caramba. Será que o Palmeiras, o Flamengo... O Palmeiras, a mulher, tem dinheiro e tem um avião. Então, ali não é despesa, é investimento. Isso. Agora, até você chegar lá, você tem que percorrer caminhos, né, para equilibrar o custo, né? Para viabilizar isso aí, para não ter também o prejuízo. A gente tem que entender também o lado dos clubes, né? O lado dos clubes, de procurar dar as melhores condições necessárias para atender as condições. Equilibrar o custo do clube, não é isso? Né? E outra coisa, tudo é amuleto de desculpa. Sim. Se o seu voo atrasa, chega meia-noite, você vai jogar no outro dia... muitas vezes já é um amuleto para... Você tem que tirar. A logística funciona também assim, tentar tirar de todo jeito as falhas, para não dar brecha, para que nada sirva de desculpa para um mau resultado. A gente foi jogar em Belo Horizonte, foi? Aí pegamos um trânsito lá de quase 3 horas. E nesse dia, por coincidência, viajamos na véspera. Então, são as coisas que acontecem. Tivesse uma bola de cristal, não tava nem aqui também, né? Entendeu? Aí, entendeu como é que é? É verdade, tava rico, né? A bola de cristal tem equipes rico. Que foi jogar em Volta Redonda, não sei se você conhece bem aquela região lá, deu engarrafamento de 4 horas no Goiás, 4, 5 horas. Como prever um engarrafamento de 4 horas, né, Lima? Então, como prever um acidente? Deixa eu te falar, alguns clubes, o negócio é tão avançado que tem alguns clubes que eu estudo também, o Atlético Mineiro é um e algumas outras equipes já tem a logística avançada. O que é a logística avançada? É você mandar 2 pessoas na frente, nutricionista, o segurança, um representante da logística para já viabilizar hotel, viabilizar o percurso, ele mesmo lá já visualizando tudo, já a recepção, que já tem, todas as empresas têm a recepção da logística nas cidades, tem as pessoas de confiança que já faz todo o mapeamento, enfim, é um negócio que hoje faz parte diretamente do futebol. Ele está dentro do contexto das comissões técnicas do departamento de futebol. Esse departamento é um departamento que cada dia que se passa está crescendo muito. Perfeito. Crescendo muito. Você tem que, e outra coisa, você tem que ver a coisa. Pô, os caras falam às vezes assim, pô, você é PRA demais. Não sou. Porque se eu não fosse assim, o jogo é hoje. Você tem que estar pensando já no próximo. Terminou esse,
o seu departamento já está pensando no próximo. Já tem que Os tá caras estão pronto. comemorando, você já tem que estar com tudo pronto no próximo. Principalmente se for viagem. Aham. Principalmente se for viagem. Porque é muito fácil falar, cara. É muito fácil falar. Sim. Mas não é aperreio. É providência antecipar. Quanto mais se antecipar, você já faz a sua situação com antecedência. Independente de qual campeonato que você for jogar. Você tenta minimizar os possíveis problemas, né, Lima? Entendeu? Você antecipa ele. Campeonato alagoano. Eu já conversei com o meu executivo Ari. Vai dar para fazer isso? Dá. Já fiz uma reserva no hotel. Aham. São Francisco. Se o CRB é time grande, então tem que se programar com antecedência para fazer as coisas corretas. Pode se programar com Pode se antecedência. programar. É. Entendeu? Perfeito. Cururipe não precisa, então não precisa. Mas Penedo precisa. Então já vamos mapear. Maceió é uma cidade turística. Então você tem que ver o seguinte: a sua concentração onde é? Né? No hotel. Então você já faz a reserva em novembro. Assim que saiu a tabela, eu já. Alta temporada, Maceió cheio em janeiro. Já puxou as datas, sabe por É. quê? Porque eu tenho o primeiro andar todo pro meu time. Então já tem que estar tudo bloqueado antes, Sim. funcionando antes. Enquanto o pessoal tá por aí curtindo, você tá mapeando as coisas, já tá vendo as coisas, tá aproveitando as coisas. Para poder adiantar, para quando chegar lá, tá pronto. Porque se não chegar, quem vai ser o responsável sou eu. Perfeito, Lima. Entendeu? Então é mais ou menos assim para você ter uma noção. Não é o VaptVup fazer a programação. É um monte de detalhe. Um exemplo. Eu concentro com o Luciano. Aí no dia que eu vou pegar o Luciano e botar com o Bina, mesmo sendo um grupo, o Bina gosta de ficar com você. É um monte de São detalhes. Não quer dizer que você não é unido, mas é a questão de afinidade. Sim, sim. Eu ronco, ele não ronca. Enfim, ele dorme cedo, eu não durmo. Não é questão de... Afinidade é isso mesmo, eu acho que é isso. Ambiente, é questão de afinidade de pessoas. Então, um monte de detalhe que ninguém sabe. Cadeira do avião. Cadeira de avião. Você tem que marcar ela certa. Sim. Para quem não sabe, é comissão na frente, jogador, tem os jogadores, os goleiros, zagueiros, os atacantes, tem que ficar o ideal é a zona de conforto, enfim, para poder. A maioria dos zagueiros é grande, dos goleiros é grande, enfim, nem todas as vezes no voo comercial você consegue fazer, mas num voo fretado você consegue desenvolver da melhor maneira possível para atender a sua delegação. Então, funciona mais ou menos assim. A gente sabe que na temporada de 2026, ano que vem, a gente vamos encontrar com outros clubes do Nordeste, né? Temos aí o Sport descendo, o Náutico subindo. Tem algumas situações que vai concentrar um pouco mais, vamos ter viagens mais curtas. Mas, tratando mais uma vez de sentimento, o que foi para o Lima Verde ser o único clube do Nordeste dentro dessa tão disputada Série B como foi a desse ano? Não, é um motivo de orgulho, de organização, certo? Fruto de um trabalho desenvolvido, certo? É uma responsabilidade muito grande, logicamente ruim, porque você está nessa região aqui que apesar de ser um fluxo turístico, mas a dificuldade aérea existe. Sim. Daqui você só tem voo direto na operadora que faz a CBR para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para Brasília. Por si só já disse. Se surgiu algum outro, foi agora. Então, por si só já é uma dificuldade. Você tem conexão na maioria dos voos. Eu te falei anteriormente que você para ir para a região norte, você tem que subir para Brasília para depois descer. Que loucura, né? Não é o ideal. Onde você pega um voo fretado, você chega em Fins e faz a sua movimentação. Mas é a realidade. Então, motivo de orgulho, de organização, mostrar que o clube está crescendo, está evoluindo e fez um bom patamar. Né? E não é fácil se manter. Eu sei que o torcedor tem essa carência, eu tenho essa carência, o meu produtor tem essa carência, o Saulo do Resgate Histórico tem essa vontade, todos querem muito. Mas o que a gente precisa entender que não é fácil se manter, não é fácil se manter dentro dos 40 principais clubes do Brasil. É muito difícil essa posição do CRB. E acho que, tratando de logística, essa temporada de 25 traz um pouco disso, dessa dificuldade, né? Traz um pouco dessa dificuldade de deslocamento, essa dificuldade financeira. É difícil ir, mas também é complicado eles irem para cá. Aí o dinheiro nesse momento fala mais alto, daí o dinheiro nesse momento freta-se um voo e o camarada já tem uma recuperação melhor, já chega antes. E a gente sabe que é a guerra do dinheiro, não tem como ser diferente, porque para fretar um voo não é barato, né? Não é barato. E a gente tenta manter essa linha do custo-benefício, digamos assim, para estar encaixando, para não estar fazendo nenhuma loucura financeira. É o que eu né, comento, Lima? sabe? Assim, um exemplo. Quem é que não quer, nós aqui,
O jogo é domingo, a gente viaja, treina de manhã, almoça, viaja, termina o jogo, a gente volta para casa. Quem é que não quer? Já vai para o aeroporto, já sobe no avião. Não, quem é que não quer? Perfeito. Mas, infelizmente, é a nossa realidade e é uma realidade que a gente estamos trabalhando para atingir o objetivo, exato, né? O objetivo que a gente quer. Financeiramente falando, o clube vem trabalhando de outras formas. Como é que eu posso falar? Essa fórmula de busca financeira, né? Hoje a gente vê a base dando frutos. Hoje o CRB tem atletas espalhados pelo Brasil que uma hora um desse vinga, né? Acontece o fenômeno Mirassol da vida, tirando como exemplo aqui, onde todo um CT foi reformado e providenciado, modernizado por conta de um atleta só. Eu acho que a hora vai chegar e a evolução constante fala por si só. A evolução constante, ela fala por si só. E vamos trazer o Luciano de novo aqui para essa conversa, né? Vamos tratar agora, manter essa tratativa sobre a evolução. E eu queria, se a gente fosse explicar essa evolução, vamos começar pelo Luciano dessa vez, se a gente fosse explicar para alguém de fora essa evolução, o que é para Luciano a evolução do CT Ninho do Galo? Eu acho assim, a importância, né, como a gente já falou anteriormente, né, da evolução do clube, facilita o trabalho de todos os profissionais ali, né, e a importância é muito grande. O clube dá uma condição boa de trabalho, né. Hoje o CT tem 4 campos lá disponíveis, né, para todos nós, né, tem 2 para base, 2 para profissional, né, você tem uma academia muito boa, uma concentração maravilhosa, um refeitório excelente, enfim, um CT totalmente equipado, né, que dá condição para todos os profissionais desenvolver o seu trabalho da melhor maneira, né, Lima? Isso, perfeito. O Lima sabe disso. E é como eu te falei antes, por que eu vou cedo para lá, para o CRB? O treinamento é à tarde, né? A maioria das vezes a gente trabalha na parte da tarde. Mas eu chego no clube às 10 da manhã porque eu preciso estudar, eu preciso preparar o meu trabalho da tarde, eu preciso ver as condições dos meus goleiros, como que eles estão para o treinamento da tarde, perfeito. Eu preciso ver a fisiologia, que vai me falar sobre isso, né? O departamento médico estão todos disponíveis para o trabalho, né? Nós temos a nossa reunião diária com a comissão técnica, toda a comissão técnica reunida, o Lima sabe disso, que participa com a gente. É o planejamento para executar, né? Exatamente, então tudo ali é planejado, tudo é conversado, né? Os departamentos falam para nós, se um goleiro está sentindo algum problema, né, Lima? O pessoal da fisioterapia fala o que está acontecendo, que tempo eu posso usar aquele goleiro, se eu não posso, qual o trabalho que eu vou fazer, se, por exemplo, se eu vou fazer salto, o goleiro não está apto para fazer aquele salto, né? Então, assim, essa informação é importante para deixar todos, né, com condições, né, de trabalho, para desenvolver o seu melhor. Então, essa evolução do clube, como eu não canso de falar isso, para todos os profissionais facilita muito o trabalho. Então, graças a Deus, né, a gente só tem que agradecer por ter essa condição, né, de desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira. Então, o CRB está crescendo, né, a gente sabe disso, isso é importante, o futebol evoluiu muito, o clube também tem que estar evoluindo junto, e é bom para todo mundo, facilita muito o nosso trabalho. Veja bem, para mim a evolução é o seguinte, eu vou até explicar, porque o torcedor às vezes não sabe, né? Sim. Detalhes aí que o Luciano falou. Porque eu também chego cedo, eu como profissional. Porque eu, como supervisor, gerente, como você queira, eu tenho que ver qual campo que o profissional vai treinar, se as redes estão ok, se a água se o campo está bem molhado, se o campo está marcado, se o setor da rouparia lá do Claudinho, o material tá organizado, separado e pronto, se o vestiário está limpo, se as banheiras estão organizadas, o gelo está providenciado, se a questão do treino, dependendo do horário, se a alimentação tá ok, se for de manhã o café, o almoço, se for à tarde a programação. Sim. Eu tenho que passar, como supervisor, tenho que passar nos departamentos, verificar se está tudo ok, se a programação está atualizada. Todo dia tem uma rotina. Sim. Rotina. X, Y. Todo dia tem uma rotina. O jogador tem que seguir. Aí, chego de manhã. Aí, junto com a DGES, que é o departamento de registro, muito competente departamento de registro, departamento jurídico, trabalho na minha sala lá, com a Aniele. Enfim, aí fez esse check-up à tarde. Apresentação, 2 horas. Aí 2 horas eu estou no vestiário todo dia.
Vestiário. Aí sai, pá. 1 minuto de atraso, foi que houve, tal. Se for justo, beleza. Se não for, caneta, certo? Isso é uma norma, uma regra diária que você tem que cumprir. Aí, isso no dia a dia. Termina o treino, aí tudo organizado. Aí no outro dia, mesmo se faz necessário que ninguém... Isso aí é uma questão minha. Ninguém pede, é uma rotina que você tem que executar todo dia para ver se a coisa está funcionando. Porque de repente pode ter algum imprevisto, você vê, você consegue detectar com antecedência. Vou lhe contar uma história. Sempre bom, Lima. Pode Tragam contar, várias pode histórias contar pra gente. Pode contar. De quem vive o clube. Duas situações. Nós concentramos, a primeira, nós concentramos no hotel da Mercury. Aí estava tendo uma obra de manhã lá. Falou que não podia, mas vou bater, né? Aí o jogador fica todo no primeiro andar. Aí todo mundo veio tomar café 7 horas da manhã. Como na concentração, que eu podia chegar meio-dia. Tá tudo ok. Eu cheguei 7 horas. Eu consegui detectar que aquela obra estava atrapalhando o descanso dos jogadores. Aí, naquele dia, eu não podia fazer nada. Aí eu sentei, na época, com o treinador. Ou a gente não concentra mais, vem para almoçar, tal, ou nós vamos ter que fazer uma coisa que não é correta no futebol. Concentração de jogadores, tem que botar todo mundo num andar só, para você ter o controle do grupo. Aí o professor falou, não, vamos saltear do quarto para lá. Quando tiver vaga para cima. Foi o remédio. Onde é que eu quero chegar a você? Se eu não vivo o clube, eu não conseguia detectar aquilo. Então, nós não perdemos a concentração, mantemos a qualidade, não tivemos que deixar os caras para se apresentar no dia, certo? E conseguimos manter até voltar à normalidade e colocar todo mundo no primeiro andar. Perfeito. Certo? Outra coisa. A gente concentrava campeonato alagoano, concentrava no CT. Aí você sabe que tem aquele matagal lá, aquele matagal de lado do CT ali. Não é do lado da pista, não. Um matagal que tem para dentro lá. Aí a concentração era à noite. Aí começou a ter uma zoada de lá para cá. E aquela parte do CT lá, da acústica não é boa. Os módulos, pronto. A acústica não é boa. Aí digo, velho, o que é que está acontecendo? Os quartos começou a tremer. Aí eu peguei o Adgesso, que trabalha comigo, disse, vamos ali no matagal lá. 3 horas da tarde. Só tinha, eu acho que alguns jogadores que já treinaram e já ficaram. O restante do grupo vinha 22 horas. Aí eu fui lá, eu e o Adgesso lá, e entramos lá no mato, lá no matagal e tal, me apresentei. Digo, velho, o que é que vai ter aqui? Vai ter algum evento aqui e tal? Ele falou, vai ter uma rave, né? A partir de 10 horas. 10 horas. Eu digo, beleza, bicho, obrigado aí pela consideração, me tratou muito bem e tal. Aí o que é que eu fiz na época? Eu liguei pro meu diretor, meu executivo na época, liguei para o meu treinador na época e comuniquei. Aí eles vieram para ver também, verificar o que eu estava falando. O que é que nós fizemos? Nós deixamos os jogadores em casa para se apresentar no outro dia. Onde é que eu quero chegar? Se eu não vivo o clube, os caras iam chegar 10 horas da noite. Ninguém ia dormir. Ia ter que ir para casa meia-noite. Meia-noite. Então, isso é muitas coisas, é um invisível. Esse departamento tem um detalhe que vocês aprendam isso aí. E muitas vezes ele só aparece o erro. Porque o que você faz, muita coisa, tanta coisa invisível de bom, que parece que é obrigação, né? É obrigação. Mas no dia que você errar, o detalhe o CRB, seja, né? Muitas equipes do Brasil já perdeu o voo. O CRB nunca perdeu e sempre tem a premissa de chegar com bem antecedência nos seus locais. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes é um trabalho que às vezes não aparece, mas é um trabalho de muita eficiência que você às vezes consegue resolver as coisas para dar o resultado depois do jogo, mas ninguém vê. Perfeito. É o invisível que você só vê quando dá errado. Certo? Quando dá errado. Vamos trazer agora o papo para dentro do Rei Pelé, para dentro do vestiário. Vamos tratar agora de forma descontraída sobre superstição. Não que seja uma superstição, que se for de vocês, pode trazer essa informação também, vai ser maravilhoso para a gente. Mas, dentro desse percurso aí,
alguma superstição que chamou a atenção de você? A gente sabe que tem jogador que calça primeiro a chuteira direita, que bota o meião de outra forma, que senão não consegue desempenhar, que eu visto primeiro todo o lado direito para depois... Tem todo tipo de superstição. Primeiro eu queria saber se vocês têm algum tipo de superstição e depois eu queria saber se existe alguma história curiosa com esse tema que vocês possam estar trazendo para a gente. Luciano, por favor. Tem... A maioria dos jogadores tem, né? A maioria, né, Luciano? As suas superstições, né? Treinadores, né? Goleiros, né? Também tem a... E o preparador de goleiro, tem alguma, Luciano? Eu não tenho. Eu não tenho superstição nenhuma. Não. Já tive goleiro assim que tem, né? Já trabalhei com muitos que têm superstições, como, por exemplo, quando a gente subia para aquecer, eu tinha que pegar a bola que eu levo pro aquecimento, né? Tirar uma bola lá do saco lá e jogar pro goleiro, para ele pegar a bola, olhar e tal. Depois ele antes de qualquer coisa. Antes do aquecimento, né? Então, isso aí ele falou para mim antes, né? Que, professor, quando a gente subir lá no aquecimento lá, você, por favor, joga uma bola para mim, me dá uma olhada lá e tal. Que eu tenho essa superstição. Não, a gente tem que respeitar, né? Sim. Você entendeu? Com certeza. Mas é normal lidar com isso daí. Né? E Lima, tem alguma história boa de superstição? Eu não. Agora, assim, no grupo, no contexto geral, assim, tem algumas pessoas que eles, eu não quero... Ele não fala para as pessoas, né? Fala, vestiário, esse cara vem aqui, a gente não... Tem algumas coisas que inculca lá, os caras e tal, mas nada do contexto do grupo, né? Às vezes algum detalhe da vela, né, Luciano? Que a vela tem que estar lá, enfim. Algumas coisas mais ou menos, mas nada assim de questão do ônibus. Os nossos treinadores não tem muita frescura de negócio de ré, de frente e tal. Normalmente os que têm passado por aqui não tem tido muita superstição desse negócio, não, que tem treinador que não quer quente de ré, enfim, alguns detalhes. Mas no contexto geral tem sido tranquilo, entendeu? Tem sido tranquilo. E dentro desse mesmo vestiário, a gente tem como tirar quem é aquele jogador dentro dessa temporada. Sei que alguns já se despediram, né? Mas dentro dessa temporada de 2025, a gente tem como separar aquele jogador que é o mais resenha, o mais bagunceiro no sentido de brincadeira dentro do vestiário, dentro do ônibus, seja na concentração, que precise de um controle maior, porque ele está brincando demais. Brincando no sentido bom da palavra, entendeu? Vocês conseguem trazer um nome para a gente aqui, para a gente se divertir enquanto é isso? Não, brincar, né, no bom sentido, o próprio Dadá, os meninos brincam bastante. Dadá foi muito citado aqui, viu? Dadá Belmonte foi muito citado aqui. No bom sentido, exatamente. Entendeu? Dentro da linha o grupo tem que ter, faz parte, né, Lima? Não pode ser o grupo. Até a gente, né? Se você não brinca, você infarta, você morre. É verdade. Tem hora que você tem que cair mudar um pouco, né? Porque senão você vai adoecer, né? Você vai adoecer, você ficar trancado o tempo todo, né? Mas é sadia, né? Porque aquela coisa. Eu estou passando para você muitas coisas que às vezes a pessoa não. O jogador, você tem que ter... O jogador é como se fosse um filho. Sim. Aí eu vou dizer para você como. Você tem que ter ele. Você tem que ter o jogador. Por quê? Você vai ter a hora de você cobrar e vai ter a hora de você abraçar. Então você tem que ter o tato. Por isso que eu falo... Para controlar um vestiário, um ex-jogador, eu vejo muito isso, ex-jogador, você tem que ter o tato, a sensibilidade da gestão de pessoas, certa, meu amigo. Gerir pessoas, certa. Meu amigo, você atrasou, por que você atrasou? Não, atrasei, então na hora lá de receber lá, você vai tirar já 2, 3 minutos do seu atraso. Não, foi um motivo justo. Você sabe o que é que você está todo dia no vestiário? Se você é um cara que os caras não tem uma percepção, não tem um feedback, os caras vão em você, cara. Os caras vão em você. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte. Aí, se você falar para mim, você está preparado para fazer o vestiário do Corinthians hoje com aquele holandês lá, aqueles caras? Faço. Porque eu vou imprimir a regra e vou trazer ele para mim. Perfeito. É o grande segredo da história. Sem perder determinar quais são as regras e cobrar e trazer o cara é um ser humano. Então eu vou tentar entrar nele para trazer ele para mim. Vou ter a percepção e ter o grupo. Eu todo dia. É 1 ano dentro do vestiário. 1 ano dentro do vestiário. Então, muitas vezes as pessoas não sabem. As pessoas não sabem, entendeu? E eu tenho a confiança do meu diretor que pede.
Aí todo dia eu vou lá, quando dá 14 horas eu vou lá. E tem um controle, tem os caras, cumprimento e tal. Tem dia bom, tem dia ruim, tem dia... Mas você tem que saber gerir pessoas. A grande competência de um supervisor, gerente, executivo, treinador, diretor, presidente, quem quer que seja, você, eu, o Luciano, é gerir pessoas. Sim. Essa é a maior virtude de qualquer pessoa que diz que é líder. Toda Como é que você vai... profissão exige isso, né? Eu sou um supervisor, um gerente, o Luciano sabe. Uhum. Desde a época das diretorias passadas, com o Tiago, com o Ari, com todo mundo. Professor, eu quero falar hoje, porque ele sabe que eu tenho conteúdo para falar. Eu quero falar sobre o meu planejamento da viagem. Sim. Então, você tem que ser diferente nas suas coisas. Você tem que ser diferente. E os jogadores têm que assimilar também o que você quer. Então, essa é a grande situação, a grande virtude de qualquer gestor. É gerir gente, Perfeito. Gerir pessoas, entrar na essência das pessoas. Isso aí é que faz a grande diferença. Luciano, e aí? Qual é o mais animado, digamos assim, o mais alegre dentro do vestiário, dentro das viagens, dentro do ônibus, nas concentrações? Você consegue tirar dentro dessa temporada de 25 um nome para trazer para a gente? Olha, é como eu te falei, né? A gente trabalha com muita gente, né? E sempre tem alguns assim que são mais animados, são, né? Mais engraçados, né? Por exemplo, o Albino, o goleiro nosso aqui, ele também gosta de uma resenha, né? Ele gosta de umas brincadeiras sem perder a liderança, ele é um dos líderes, né? É o que eu falo, né? A gente separa as coisas, sim, né? Sim. Trabalho, resenha, a nossa resenha ali, a nossa descontração é o antes ou o depois do nosso trabalho, né? E a gente sempre brinca, né? Ele gosta de tirar resenha com um, resenha com o outro, e isso faz parte também ali do nosso trabalho, até porque o trabalho já é árduo, né? Um trabalho muito puxado, o dia a dia ali. E às vezes no final a gente tem aquela resenha, a gente faz um peteleco. O peteleco que a gente chama é controlar a bola, né? Você só pode dar 2 toques na bola, não pode usar a cabeça e não pode usar a coxa. Você só pode usar o pé, né? E o peito. Sim. Aí é o chamado 2 sem coxa que a gente chama, né? Quando a bola cai, você leva um peteleco na orelha, né? Então a gente legal. Faz essa brincadeira lá para descontrair um pouco, mas é legal. É legal, faz parte, tem que ter. Sim. Coisa boa. Vamos tratar agora dos nossos professores, né? Dos nossos treinadores que passaram pelo CRB dentro desse período que vocês estão dentro do clube. Você consegue trazer um que, eu não digo nem o que cobrava mais, porque eu acho que com excelentes profissionais não cabe a cobrança, mas o que acompanhava mais de perto, o que queria entender do resultado, que acompanhava qual a rotina do treino, qual o de hoje, Luciano, o que é que você vai fazer hoje, hoje é véspera de jogo, é aquele que acompanhava mais de perto para entender essa rotina da semana de treinamento. Você consegue trazer um nome que estava mais próximo de você durante a temporada? Olha, assim, eu durante esse período todo, né, eu trabalhei com grandes profissionais, né, mas grandes profissionais mesmo. É muito tempo, né, Luciano? São muitos anos. Pessoas assim como Roberval Davino, um cara maravilhoso, um dos treinadores que me ajudou muito ali no início da minha carreira, né. Mandar um abraço pro professor Roberval, ele está com a gente no grupo do pessoal de 79, frequenta o jogo, participou de algumas ações de resgate histórico junto com o capitão Saulo Guimarães. Mandar um abraço pro professor Roberval. O Roberval... Nota 10. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no CRB por 2 ou 3 vezes, um cara maravilhoso. O Lira, né, o Arnaldo Lira, né, que é alagoano também, foi que me levou para o União São João na época, né, em 2003. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui no CRB, lá no União São João. Enfim, foram muitos treinadores, né, muita gente boa, né? E tem alguns, sim, que acompanham mais de perto ali o nosso trabalho. O Barroca é um deles. O Barroca sempre que acaba o treinamento, eu faço complemento com os goleiros, né? Que eu não tive oportunidade de fazer antes, porque foi curto tempo, ele precisou dos goleiros ali rápido. E no final eu faço o complemento. E ele fica ali observando e às vezes pergunta para mim, para que aquele trabalho que eu fiz, para que serve e tal. E pede para trabalhar muito situação com os pés, né? Que hoje o goleiro ele é muito exigido com os pés, né? Esse futebol moderno de hoje, né? O goleiro ele joga muito. Coisas que mudou muito, né, Luciano? Passado com exatamente. Né? Hoje o goleiro joga muito com os pés, né? O goleiro é um líbero ali, né, Lima? Os treinadores pedem muito isso, né? Que o goleiro aquela bola ali que o pessoal tá um pouco apertado e joga no goleiro e tal. Então assim, o Barroca tem acompanhado muito de perto, a gente troca muita ideia, né? Ele conversa muito e vários outros. O Daniel Paulista também fazia isso. Perfeito.
conversava muito sobre isso. O professor Hélio dos Anjos também acompanhava muito o nosso trabalho, né? Até porque o professor foi goleiro também. Aí ele gostava de ver ali. Né, o Condé, Mazola, Condé, todos, né? Sempre fica trocando uma ideia, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar, né? E a gente tem que se adequar ali rapidamente, né? E é bom trocar essa ideia para ficar todo mundo junto. Lima, da mesma forma, a mesma pergunta eu transmito para você, alguém que você tem. Eu vou te falar um negócio para você, outra. Em função da maneira da gente ser, velho, eu vou falar com toda a seriedade do mundo. A gente conseguiu ter todos os treinadores assim. Muito próximo. Uma parceria. Não vou nem citar nomes, porque assim. Eles mesmo falaram, pô, eu sei do seu esforço, cara. Se não deu para encaixar aqui, faz aqui. Agora, uma coisa que a gente sempre faz é o que eu te falei anteriormente. A gente pega os voos, leva para. Às vezes o treinador, ele não quer se envolver. Ele bota uma pessoa da confiança dele, o preparador físico e tal, para fazer esse meio campo e levar, ó, a situação é essa. Mas os caras, todos, olha que é uma gama de treinador, o CRB, graças a Deus. Vocês trouxeram aqui, o CRB, tem muita gente, velho, muita gente de know-how aí que você for falar, feras, né? Um know-how muito bom o CRB tem tido de treinador. E vamos atualizar, o Barroca, antes de chegar aqui, ele já pesquisou antes de vir para o CRB, quem é quem, tal. Aí ele, quando chegou com a minha parte, confidencialmente falou, você não precisa falar nada, que eu já lhe conheço. Primeiro dia. Então é uma pessoa que facilita tudo para mim. O Barroca me dá tudo com antecedência. Coisa que, assim, 24 horas antes, eles passam tudo que você imaginar para mim. Quando é viagem, quando é todas as situações, como o Luciano falou. O treino de amanhã, ele já passa, nós temos um grupo. Perfeito. Para todo mundo, só não vê e não entende quem não quer. Então o cara aqui, as viagens dele, a logística dele, ele entrega para o preparador físico dele, que é o Fabrício. Eu trato tudo com o Fabrício. Aí o Fabrício passa para ele dá ok. E ele entende tudo. Ele entende tudo, todas as dificuldades, o meu limite, que muitas vezes quando eu não atinjo o que eu quero, ele sabe, eu sei que não é culpa, eu sei que você fez o que você pôde. Então, um cara, comigo mesmo, ele mesmo falou, antes dele chegar aqui, ele já sabia e bateu todas as informações. Perfeito. Então, para mim... A gente teve a oportunidade de conversar com o professor Barroca aqui em um dos episódios do CRBcast. É um profissional maravilhoso. Então, para mim é uma facilidade muito grande, porque eu vou viajar amanhã. Hoje eu já tenho 99% do que vai ser a relação, que facilita demais. Sim. A pré-escala. Se tiver uma troca ou outra, eu te aviso. Enfim, então... A questão das viagens, como eu te falei, é com o Fabrício. Enfim, então é um leque que fica muito bom. Então, durante esse tempo todo... mais próximo, mais fácil. Né? Durante esse tempo todo, a gente teve a oportunidade de fazer, pelo trabalho, essa amizade com esses técnicos todos, que, se a gente fosse citar nome aqui, e tudo técnico que está no patamar... Pode olhar aí os patamares dos treinadores aí, que passaram aqui, é tudo patamar alto. Então, isso dá um leque bom pra gente. Então, eu só tenho que, nesse ponto aí, só tenho que agradecer a todos e atualizando o atual, que me dá um cara que entende a realidade. Então, ele facilita em todos os sentidos o nosso lado. Perfeito. Chegamos num momento do CRBcast que é muito bacana. Costumo dizer que é o meu principal vínculo com o clube hoje, que é essa questão do resgate histórico. A gente tem um trabalho já avançado, capitaneado pelo Saulo Guimarães, nosso capitão Saulo Guimarães. Tem livro para sair, que está no forno, muito bacana. Muita coisa no CT, agora vocês convivem de forma diária no CT. Tem uma memória sendo preenchida dentro do CT, com muitas peças raras, inclusive. E eu sou suspeito de falar, mas é um dos momentos mais legais do CRBcast, que é o de carona com a história. Pode soltar, produção. Fala, rapaziada, mais um de carona com a história. E no episódio de hoje trazemos duas profissões de extrema importância para o Clube de Regatas Brasil: o supervisor de futebol e o nosso preparador de goleiros. Duas lendas da atualidade, não é isso, Saulo Guimarães? Exatamente. Aí tem que lembrar que o CRB na década de 70 tinha o professor Nivaldo, que trabalhou 27 anos no clube. Passou vários nomes no CRB, César, Adeildo Damasceno, Carlos Coelho, Márcio Francisco,
O próprio goleiro Índio também, junto com o Carlos Coelho, fez essa parte de preparação de goleiro. Mas o professor Nivaldo foi extremamente importante porque ele revelou um grande amigo nosso que é fenomenal dentro do clube hoje, que é o professor Luciano Fragoso. Muitos falam da sorte do Clube de Regatas Brasil enquanto essa posição tão importante no nosso time. A sorte que o CRB tem com goleiros. Eu trago de uma forma diferente. Temos um excelente profissional que toma conta desse setor e que dá o destaque a esta posição, não é isso, Saulo Guimarães? Exatamente, já foi herdada do professor Nivaldo, né? Exatamente. Então, o professor Nivaldo, por bater muito bem na bola, né, ele começou a fazer esse treinamento do CRB. Ele era treinador da base, tudo junto com o tio Jorge, tem aquela conversa com o tio Jorge sempre chamava, e aí, Nivaldo, quem é que a gente pode subir aí? E passado o tempo, o professor Nivaldo foi se aperfeiçoando na área e deixou esse legado imenso, e com isso temos um excelente, eu acho que, no meu modo de ver, é o melhor preparador de goleiro do Brasil, o professor Luciano Fragoso. Perfeito, é isso aí. Não tira uma vírgula do que foi falado, professor. E o que falar da nossa supervisão, Saulo Guimarães? O futebol toma uma modernidade maior enquanto a logística, uma necessidade maior enquanto a viagens, essa movimentação no âmbito nacional, e formam excelentes profissionais. E chega ao CRB um excelente profissional que toma conta dessa pasta de uma forma maravilhosamente bem. O que é que a gente pode falar um pouco sobre a supervisão no futebol? Aí a gente vai falar das lendas, o The Flash, o homem que resolve tudo num piscar de olho. Vai ter que tirar o chapéu pro nosso amigo Marco Lima Verde, um excelente profissional, um cara de um caráter ímpar, né? Soma demais no CRB, um cara que carrega no peito o clube para todo lugar do Brasil que vai. Com muito orgulho. Já foi campeão na base em 84, né? Um time excelente, que foi campeão em seguida. Eu acho que o professor Marcos é tirar o chapéu, sensacional. De muitos que passaram, eu acho que o Lima é o cara que sempre vai deixar esse legado. Quando o Lima morrer, a gente vai empalhar você e botar lá. Essa história é boa. E botar lá no memorial. Quem chega, Marco Lima Verde, o cara tira o chapéu, faz uma vênia em agradecimento. Pois é isso, rapaziada. Mais um de Carona com a História, dessa vez trazendo duas funções fundamentais na rotina do Clube de Regatas Brasil. Até uma próxima. Escolinha Ninho de Craques, um verdadeiro regatiano começa aqui. Turmas de 6 a 15 anos. Entre em contato. 996850067. Matrículas abertas. Ninho de Craques, a escolinha oficial do Clube de Regatas Brasil. Pois é isso. Saulo Guimarães trazendo um pouco dessa história rica do clube. Em relação à função supervisor, é algo que é muito recente. A gente não consegue buscar nas primeiras décadas nada que trata nesse sentido. O futebol era muito local e regionalizado e muitos assumiam a função de forma conjunta com outras atividades. Isso vem tomar um âmbito maior, vem tomar um fôlego maior nessas décadas de 80, é quando você começa a jogar, Lima, que começa a ter a função pré-determinada dentro do clube. Já a preparação do goleiro começa dessa forma que hoje está, né? Isso no passado se via muito, ex-goleiros envolvidos na formação de novos goleiros. Isso era natural antigamente, mas não com a função propriamente dito. Surge a função no Brasil, mas nas décadas de 40, começa a se profissionalizar. Foi Valdir Joaquim de Moraes. Sempre no eixo Rio-São Paulo, né? Sempre nesse eixo, acontece primeiro nesse eixo Rio-São Paulo, né? E tomou uma proporção fantástica. E hoje a gente tem, não existe um clube de futebol que não se tenha uma supervisão de qualidade, que não funciona, e que não se tenha um preparador de goleiro, né? Eu acho que faz parte dessa rotina de qualquer clube no mundo, né? Mas vamos lá, dar continuidade. Estamos na reta final do nosso CRBcast de hoje. E eu queria falar com o torcedor. E aí, torcedor, tá gostando? Tá curtindo? Se tá gostando do CRBcast de hoje, se inscreve no nosso canal, CRB TV, ativa o sininho para receber todas as notificações, comenta bastante.
É importante o comentário de vocês. Reta final da temporada do CRB Cast também, inclusive. A gente precisa saber ter esse parâmetro de quem são os próximos, para vocês ficarem cientes. Isso é muito termômetro para quem vem sentar aqui. Pode ter certeza que teve muito comentário pedindo Luciano, pedindo Lima Verde, e é dessa forma que a gente trata os nossos convidados, né? Tem sempre com esse termômetro do torcedor. Estamos nessa reta final. Vamos fazer uma brincadeira agora. É ping-pong, não é para alongar. E as perguntas que aqui estão, eu vou trazer para vocês como vocês recebam elas também como torcedor, né? Não só como profissional do CRB. E tragam a primeira coisa que venha na mente de vocês. Eu vou estar perguntando. Primeiro Luciano fala o que vem na mente, depois Lima, vamos seguir essa sequência aqui, né? E vamos lá, vamos para nosso ping-pong, né? Luciano, um jogo inesquecível. Jogo inesquecível, Criciúma e CRB. Já dito no CRB Cast de hoje, né? Já falei, esse jogo é inesquecível. Lima, um jogo inesquecível. CRB e Joinville, os gols de Giovani. Muito bem lembrado. Um abraço para o Giovani, a gente tem contato do Giovani também. É amigo da gente. É o G10. G10. Um dos caras mais decisivos que passaram pelo futebol aqui do CRB. Um dos caras mais decisivos. Né? Rei Pelé lotado ou Vitória fora de casa? Rei Pelé lotado. Rei Pelé lotado. Um treinador marcante. Roberval Davino. Barroca. Boa. Eu vou falar, vai me tecer. Não é porque o Barroca está agora. O Barroca foi o treinador, de todos os treinadores, é o que mais facilitou minha vida. Todos são excepcionais. Mas o que eu falei para você, não consegui com ninguém assim. Então é um fato marcante. É conquista. Mim, entendeu? Porque facilita. Isso, assim, não é que os caras, entenda bem, eu estou fazendo a questão porque adoro todo mundo, mas assim, esse detalhe facilita demais o meu trabalho. Um estádio difícil de jogar. Olha, fora de casa é muito difícil, né? É muito complicado. Tem muitos lugares que a gente vai que a gente sabe que é difícil, né? Mas jogar contra lá em Recife agora, né? Você jogar contra o Sport, contra a Náutico, realmente é difícil. Mas é muito difícil fora de casa. Lima. Também, Ilha do Retiro. Pode ser o Sport também. Camisa branca ou camisa vermelha? Eu prefiro vermelho. Lima. Vermelha. Luciano, seu maior ídolo no futebol? Olha, tem muita gente boa também, né? Que assim, que a gente tem como mais um cara assim que eu gosto muito, que eu vi jogar e acompanho muito, é o Tafarel. Tem que ser jogador ou dirigente? No futebol. No futebol, é um cara que eu sigo, que eu acompanho, e troco ideia. Ele hoje é gerente da CBF, mas é um cara que me dá muita moral, é o Cícero Souza, gerente de futebol da CBF. Um lugar de Maceió inesquecível, um lugar de Maceió que você ama. Um lugar de Maceió que eu amo, vou falar onde eu moro, Pitanguinha. Boa. A Praia da Ponta Verde. Praia da Ponta Verde. Uma comida que não pode faltar, Luciano. Para mim, o arroz e o feijão é fundamental. Churrasco. Série, filme ou música? Eu prefiro louvor. Música. Série, filme ou música? Pagode. Pagode, música. Torcida do CRB em uma palavra. Fenomenal. Lima. Emoção. Família para você é? Família é tudo, né? Tenho que falar tudo. Pronto, pode repetir. É isso que eu ia falar. Tudo. Pode repetir, porque eu acho que é o que vem na mente, é isso mesmo. Tudo, tem né? como, é a base de tudo. Base de Família tudo, é a base de tudo. Um apelido que o grupo te chama? Capitão. Major. Major Lima Verde. Gostaram do papo? Gostei. Gostaram do papo? E outra, assim, se você pode falar, você está de parabéns também, porque assim, é a primeira vez que você só. Sozinho, a primeira mas vez. Você está de parabéns, você tem A famosa sinuca de bico. Você tem um potencial. Tô falando sério, cara. Obrigado. Se fosse ruim, ia falar aqui que você. Mas você é bom, continua em frente, você tem potencial, certo? Junto com o Bina. Tem um potencial estúpido, realmente, grande.
O Saulo também faz um grande trabalho, parabéns também a toda a equipe, entendeu? E é um programa legal, tá? Se fosse ruim, eu ia falar aqui. Porque o homem que meu pai me ensinou é que tem que ter personalidade. Ser verdadeiro, tem que o máximo falar, tempo ser verdadeiro. possível. Então, foi um prazer realmente da gente estar aqui, porque é bom. E você continue o seu trabalho. Estou falando aqui mesmo, não vou nem falar depois, que você tem um potencial muito grande, o programa é muito bom, e o trabalho que o Saulo de resgate, o CRB, que ninguém fez. Ele, você, e se estiver cometendo injustiça com mais alguém aí, desculpe, mas vocês estão fazendo um trabalho que o meu sonho é ver o CT plotado. O trabalho que vocês estão fazendo é ver o CT plotado com os times, as conquistas, os títulos. A história contada nas paredes. Porque quando o jogador ou qualquer pessoa chegar no clube, vai ter uma imersão do CRB. Ele vai ver, não precisa nem ninguém dizer nada, ele vai ver, vai imergir ali aquela história todinha do clube, que é uma história bonita, e ele vai dizer, pô, eu estou num clube vencedor. Um clube vitorioso, que o CRB. Então, isso é bacana. Então vem a pergunta, voltaria, Luciano, para outro papo em um outro momento aqui no CRB Cast? Poxa, se for convidado, na hora. Vamos lá, a temporada de 2026 promete. Torcedor, espero que você tenha gostado também. O Cabeça esteve aqui sozinho. Mandar um abraço para Carinho de Santo, minha referência na comunicação. Mandar um abraço para Rafa Peixe, o jornalista que comanda tudo isso aqui. Meu produtor aqui presente, Saulo Guimarães, um abraço a todos vocês, espero que todos tenham gostado do desempenho desse amigo da Cabeça Grande aqui, e até uma próxima. Tamo junto, pessoal.